3, 2, 1! Hello everyone! Sejam muito bem-vindos a Countdown Room. Eu vou te ajudar a falar inglês com segurança em 6 meses, mesmo que você esteja começando do zero. Então, se esse é seu objetivo, fica aqui comigo. Eu sou a Teacher Fabi Montanari, sou professora de inglês já há 25 anos, sou fundadora da Countdown Idiomas. E a gente vai falar aqui hoje, na nossa Countdown Room, sobre o erro comum na trajetória de quem está aprendendo inglês. O que acontece que os alunos às vezes caem num buraco negro. Todos esses anos dando aula é sempre isso que acontece. É muito comum e mais do que isso, mais do que ser muito comum, é o mais provável que aconteça. E talvez você esteja cometendo este erro, sem nem saber, ou talvez sem saber como que você pode otimizar o seu tempo. Eu acho que a gente sempre fala muito disso, né? Com relação a gente está sempre procurando algum atalho, algum macete para aprender alguma coisa que a gente não domina ainda de uma maneira mais rápida. E o fato é que às vezes esses atalhos, essas coisas todas podem até mais atrasar a nossa vida do que resolver de fato. Só que isso daqui não é um atalho, ele só é uma consistência. Uma coisa que eu aprendi na minha vida, mesmo em aspectos diferentes, em outras coisas, em outras habilidades que eu já quis desenvolver e que eu estou desenvolvendo, uma coisa que eu aprendi é que um dos elementos mais importantes no processo de desenvolvermos essa habilidade é sermos consistentes. E o que tem a ver a consistência com aprender inglês? É isso que acontece. Muitos alunos, eu não sei se este é o seu caso, acabam limitando o tempo de aprendizado somente ao período da aula. Somente no momento, ele só ativa o modo aprender inglês na hora da aula, nos dias da aula, no momento que tem que fazer lição de casa. E isso acaba, por vezes, colocando o aluno numa situação difícil. O aluno ele fica num limbo ali que ele acaba não conseguindo avançar como ele gostaria. E a gente está chegando agora na época de final de ano e é um momento que a gente sempre para refletir sobre várias conquistas, né? O que a gente conseguiu conquistar dentro do ano e o que ainda ficou pendente e por que ficou pendente. Acho que é um momento de autoanálise para todo mundo em vários aspectos. E talvez seja o seu caso do inglês. Se você colocou, eu vou aprender inglês esse ano, é o momento de você refletir. Eu cheguei onde eu gostaria? Ainda está faltando coisa? Se está faltando, é por culpa minha ou é por culpa minha no sentido de eu deixei de fazer alguma coisa importante, eu sabotei algum processo ou realmente foi algo externo à minha capacidade de resolver. Então isso você precisa ponderar. Se for algo externo à sua capacidade de resolver, foi uma falta de planejamento, foi ou faltou estratégia, né? A gente vai falar sobre isso num outro vídeo, sobre a questão da estratégia, porque aprender inglês é um processo. Não é uma fórmula exata, porque eu sempre falo, eu tô lidando com pessoas diferentes. Então não existe uma fórmula exata, secreta para aprender inglês. Existe um processo que a gente tem que aplicar, que eu falo, ele é a espinha dorsal do aprendizado. Só que a gente tem que respeitar o elemento humano, essa é a principal variável quando a gente está tratando de um aluno, de uma pessoa que está interessada em aprender inglês. E aí, a gente volta para o começo da conversa com relação ao fato de que a gente vai entrar de férias agora, o aluno ele se limita, se restringe a aprender durante a aula e agora nas férias ele simplesmente vai desligar de tudo. E eu falo para você, o inglês, cada hora que a gente desliga de tudo, a gente volta se fosse um jogo de tabuleiro, a gente voltaria algumas casinhas no tabuleiro, se a gente desliga de tudo. Isso vale para qualquer coisa, isso vale para uma dieta, por exemplo. Imagina que você é uma pessoa super disciplinada e que você seguiu à risca, de repente, uma dieta e agora no final do ano você, né, resolve comer à vontade, como se não houvesse amanhã. Geralmente você volta várias casas aí, né? Todo mundo em janeiro volta aí alguns quilos acima do que estavam antes das festas, o que é comum. Mas o objetivo desse vídeo aqui é te mostrar a técnica 1, 2, 3, 4, que vai te ajudar a se manter no trilho, ou pelo menos caminhando ali ao lado do trilho, para que quando voltarem as suas aulas,
você não tenha voltado 3 casinhas no tabuleiro. Você não tenha dado um passo atrás e que você precise, no começo do ano, recuperar tudo isso. Eu quero te ajudar com isso, tá? Então, é óbvio que o momento de final de ano, para muitas pessoas, é o tão desejado descanso, merecido descanso para a maioria das pessoas, de uma maneira ou de outra, dar uma desligada da rotina, mesmo que você goste muito do seu trabalho, mesmo que você goste muito da sua rotina, mas eventualmente a gente precisa de fato desligar. Isso é muito saudável, e isso é necessário. Só que também existem estudos que dizem que o período de férias ideal não é 30 dias desligado do mundo. São férias mais curtas, 8, 10 dias. A cabeça descansa e depois você volta a fazer. Talvez não dentro da sua rotina intensiva de trabalho. Eventualmente você vai pegar 30 dias de férias. Você pega ali alguns dias de fato para desligar de tudo que é necessário e depois você volta a aquecer. Né? Aquecer os motores para que no momento que você precisar de fato correr, você já está aquecido. Então a primeira sugestão, né, o número 1 dessa técnica é de fato você saber onde você está. E isso você tem que fazer antes de você se desligar, antes de você desligar os motores ali. Onde você está? Até onde você chegou esse ano? Isso você vai fazer sem preguiça, sem nada. Você vai fazer isso agora, terminando esse vídeo. Você vai lá e você folheia o seu livro. Você faz uma busca do que você aprendeu. Faz uma listinha do que você já sabe fazer. Usa lá o I can, what? E aí você começa. I can, o que você já sabe fazer? Coloca. Faz uma listinha. Por quê? Isso vai trazer um conforto para o seu cérebro. De verdade. Isso vai controlar a sua ansiedade e por quê? Você vai conseguir ver que você avançou mais do que talvez você esteja achando que você avançou. A gente tende a achar que a gente fez menos do que fizemos de fato. Talvez você tende a achar que o seu inglês, você não aprendeu nada, mas faça essa comparação. Coloca o I can, o que você já sabe fazer para o inglês. Faça isso, tá? Sem preguiça. Não se sabote neste ponto. Eu acho que ele é muito importante. Quando a gente tem uma visão do que a gente já fez, o nosso cérebro ele fica mais confortável e permite que você descanse com menos ansiedade. A ansiedade da volta. Sabe aquela ansiedade do retorno das férias? Ai meu Deus, eu vou ter que fazer tanta coisa. Isso gera uma ansiedade que permite, às vezes até atrapalha o nosso descanso, né? Então, faça isso para permitir que o seu cérebro de fato se desligue, porque você vai ter registrado o que você já sabe fazer. Segundo ponto, todos os dias você vai começar a sua rotina aí de férias. Ela vai ser diferente da sua rotina de trabalho, do seu período de aula. Eventualmente, se você tem aula 1 vez por semana, 2 vezes por semana, você vai ter uma rotina diferente e é para ter uma rotina diferente no período de férias. Só que você pode fazer um exercício mental das coisas que você deseja fazer no dia. Mesmo que uma das coisas que você deseja fazer no dia é ficar deitado no sofá, olhando para o teto, ou assistindo uma série. Maratonar uma série. Sabe falar isso? Tem um vídeo no nosso feed que eu falo justamente sobre esse vocabulário de séries. Como você fala maratonar uma série em inglês? Essas coisas você precisa começar a anotar. Então você vai fazer um momento também, e isso vai ser muito simples, tá? Isso não vai te roubar tempo das suas férias. Pelo contrário, você está estabelecendo um bom hábito de dar um conforto para o seu cérebro. A pior coisa que tem pra gente é aquela ansiedade do cérebro não ter clareza do que precisa ser feito. Então, quando você faz isso, são técnicas muito simples que você vai trazer esse conforto para o seu cérebro. E isso vai permitir que você aproveite melhor os outros momentos de descanso. Então, você faz mentalmente uma lista do que você vai ter que fazer. 2 coisas. Você vai encontrar dificuldades talvez em algum vocabulário, você vai fazer alguma coisa que você não faz usualmente. Eventualmente, você vai fazer, você está de férias e você vai fazer uma trilha e você não sabe falar isso em inglês. Vamos imaginar isso. Então, o fato de você não saber é ótimo, porque você, de fato, percebeu que você não sabe. E você identificar que você não sabe é o primeiro caminho para depois você buscar uma resposta. Então, você não tem problema que você não sabe. Você vai anotar na sua listinha isso que você não sabe. O que você sabe, você anota
eu gosto de escrever, eu não gosto de ficar só no registro mental. Então, de repente, você pega lá um bloquinho de notas no seu celular e você anota o que você vai fazer. Como que você fala das coisas que você vai fazer no futuro? Eu vou fazer tal coisa. I will ou I'm going to. E coloca a coisa que você vai fazer. Não importa se está certo ou se está errado. E não importa que você começou em inglês e eventualmente você não sabe alguma palavra ali e você usou em português. O complemento. Porque aquilo vai te trazer um conforto para você aproveitar o seu dia, mas sabendo que o seu cérebro você está ajudando o seu cérebro a organizar aquilo que você não sabe ainda. Eu gosto muito disso. Se eu não consigo ter esta clareza para alguma coisa, eu fico mais ansiosa. E talvez você seja assim também. Então, são técnicas que eu aplico comigo para vários aspectos da minha vida e isso é perfeitamente possível de você fazer no inglês. E aí a gente vai para o terceiro ponto. A gente vai falar, você separa depois, ao fim do dia, no momento mais tranquilo, separa 10 minutos para rever o que você fez. Se daquilo que você pensou de manhã serviu para de tarde, e aí no fim do dia, se você de fato conseguiu seguir ali um planejamento do que você faria de novo, mesmo que o seu planejamento seja passar o dia assistindo série. Mas é importante que você esteja pensando, você está mandando, você tá gastando uma energia vital para você pensar no que você está fazendo. Porque a gente não aprende inglês só nas aulas. A gente não aprende inglês só no período letivo. A gente aprende inglês todos os dias. Por quê? Inglês é uma língua, a língua é comunicação e a gente se comunica todos os dias. Então você precisa manter essa disciplina mínima se você quiser, de fato, não voltar 3 casinhas no começo do próximo ano. Tá? Então, separa esse momento 10 minutos por dia para você rever o que você fez, mentalmente de novo. Se veio alguma coisa ali que você não tinha pensado de manhã, você vai lá e anota. Nossa, eu não sei falar tal coisa, eu fui pescar e eu não sei falar isso em inglês. Vamos imaginar que você não sabe. Então, você vai colocar isso em português, mas você vai deixar registrado porque o seu cérebro vai ficar mais tranquilo porque você sinalizou que você não sabe determinada coisa. Porque no momento que de fato você for estudar, passou esse período da viagem, passou esse período do descanso absoluto mesmo, você tem de onde começar os seus estudos. E isso é muito importante. Você tem por onde começar. E isso te gera mais tranquilidade, diminui a sua ansiedade. E aí, se você for assistir filmes, séries, qualquer coisa, prefira o áudio em inglês. Porque você vai estar ouvindo o idioma que você está estudando. Se você estiver estudando francês, você prefere o áudio em francês. Se você estiver estudando alemão, prefira o áudio em alemão. Sempre assim. Evite assistir filmes dublados. Coloque isso em inglês. Sempre que possível. Se você for um aluno iniciante, totalmente iniciante, você for assistir um filme, minha sugestão, assistir em inglês com legenda em português. Se você já tiver passado no nível básico total, já começa a colocar legenda em inglês. Mas, se você já tiver assistido o filme, procure colocar legenda em inglês, mesmo que você seja um iniciante. Se force a isso. E se você for um aluno já pré-intermediário, daí pra frente, você já pode até tirar a legenda. Se for um filme que você já assistiu. Um episódio de alguma série que você já assistiu. E aí a gente tem que ser bastante cauteloso também com relação a uso de legenda em inglês. Usar ou não usar. Isso ajuda ou atrapalha? E eu vou colocar uma coisa para vocês, talvez você nunca tenha pensado sobre isso. O que é mais rápido? A luz ou o som? Qual que é maior? A velocidade da luz ou a velocidade do som? Quando a gente vê, quando está se aproximando uma tempestade, a gente vê primeiro o raio ou a gente ouve o trovão? É sempre o raio que vem antes. Por quê? A velocidade da luz é maior. A gente vê primeiro do que ouve. Certo? Então, isso para o inglês, como que isso se aplica? Quando a gente está assistindo um filme com legenda, seja em português ou seja em inglês, eu vou estar sempre priorizando a visão. Eu vou ver primeiro. Eu vou ver a legenda antes de ouvir o som. E isso prejudica o nosso listening, porque você vai estar... Quando a gente está usando um canal, quando eu estou usando a visão, a audição ela fica prejudicada. Não fosse assim também quando a gente está dirigindo, está perdido em algum lugar, o que é a primeira coisa que a gente faz?
A gente abaixa o som do carro. Se você está com o rádio ligado no carro, o que você faz? Diminui o volume. Por quê? Você está perdido. Mas o que tem a ver o volume? Porque você de fato precisa priorizar, organizar ali para você conseguir se localizar onde você está. Né? A mesma coisa que acontece. E isso tem tudo a ver com o fato de você assistir um filme com legenda ou não. Por quê? O filme com legenda você vai primeiro ler. Experimenta tirar a legenda aí você vai ver o quanto que você vai forçar o seu listening. Aí você vai ver o quanto que você ainda não entende de inglês. Isso é ótimo. Não se frustre. Se você realmente percebeu que você está entendendo pouco de inglês, você também tem um caminho para seguir. O mais importante é você identificar que você tem essa dificuldade. E aí você vai falar comigo, a gente vai te ajudar. É você conseguir reconhecer os seus pontos mais fracos nesse processo de aprender inglês que vai te ajudar a avançar. Tá? Então aí você consegue avançar mais rápido, de maneira mais consistente. Então tudo isso que eu falei para vocês são 4 dicas muito simples que você pode usar todos os dias das suas férias. Salvo se o fato de você for pro meio do mato e for ficar isolado. Mas eu acredito que você não vai ficar 30 dias ali. Ainda que você tenha 30 dias de férias. Até porque o nosso cérebro ele precisa de uns dias de descanso, mas depois ele precisa voltar pro aquecimento. Usa essas 4 técnicas. Comenta aqui depois no vídeo comigo o quanto que isso te ajudou a se manter aquecido. Porque é clássico o caso. Depois em fevereiro voltam as aulas. E aí o aluno ele começa justamente assim. O que o teacher geralmente pede? Me conta como foram as suas férias. Então se você tiver feito mentalmente essa análise, você vai chegar muito melhor preparado para responder uma pergunta dessa pro seu teacher. Por que o teacher faz isso? É justamente para forçar o modo de aquecimento. Vamos dar partida aqui agora, vamos aquecer isso rápido. E aí, geralmente, dependendo do nível, o professor já emenda com uma redação. Então, você faça um texto, um parágrafo, uma folha, 280 palavras, para você me falar como foram as suas férias. E isso é ótimo, porque quando a gente tem que colocar no papel, a gente sabe o que a gente não sabe. A gente começa a perceber, a gente descobre de fato o que a gente não sabe. Então, são ferramentas muito, muito importantes nesse sentido. Só que aquela ansiedade ou aquela angústia que talvez exista em você por você saber que você precisa falar inglês fluente, você decidiu que você vai falar inglês fluente, mas se chega nas férias, todo o período de férias, você simplesmente, talvez por você não gostar, talvez por você não estar vendo os resultados ainda, você fala, vou desligar de tudo, vou fazer só o que eu gosto nas férias. E aí você volta várias casinhas aí no tabuleiro. Faz sentido tudo isso que eu tô falando? Então eu quero que você compartilhe isso comigo. Mantenha-se, faça essas 4 técnicas. Vamos revisar aqui, ó. Vou revisar com vocês, né? Recapitular. Primeira delas, antes de sair de férias, hoje, você tá vendo esse vídeo hoje, faça uma lista do que você já sabe. Faça um balanço do que você já sabe fazer em inglês. Você já sabe descrever a sua profissão? Você já sabe descrever o local onde você mora, o local onde você trabalha, as coisas que você faz no trabalho, quem você é. Vai colocando tudo o que você já sabe. À medida que você começa a escrever essa lista, o nosso cérebro ele vai se organizando. E isso vai te dar tranquilidade e conforto para você aproveitar melhor os seus dias de férias. Segundo ponto, você vai fazer mentalmente uma lista daquilo que você está planejando para fazer naquele seu dia de férias. E anota vocabulário. Se você já souber, anota. Se você não souber ele em inglês, você anota em português. Mesmo que na hora você não vá atrás. Não é o seu objetivo, de repente, naquela hora, montar uma frase gramaticalmente perfeita em inglês. Talvez você esteja saindo para passar um dia na praia com a sua família, com os seus filhos. Então, talvez, de repente, aquele não é o momento. Mas você anota. Porque você sinalizou para o seu cérebro, você organizou o teu cérebro. Você está permitindo o teu cérebro ter uma tranquilidade ali e uma organização mínima. Terceiro ponto. Faça um balanço no final do dia do que você fez. Tente fazer esse balanço mentalmente. Em inglês. Eu consegui fazer isso. Eu não consegui fazer determinada coisa. Vai forçando o seu cérebro. Como que eu falo isso em inglês? Como que eu falo isso em inglês? Ótimo se você não souber. Melhor ainda, se você souber, ótimo. Porque aí você vai começar a mentalmente já falar inglês. E segundo, e se você não souber, também você está sinalizando para o seu cérebro que você não sabe.
E aí o seu cérebro começa, depois do momento adequado, ele vai começar a trabalhar em direção àquilo que não sabe ainda. E 4, se você for assistir filmes, prefira filmes em inglês, dependendo do seu nível legendas em português e dependendo do seu nível legendas em inglês ou até mesmo sem legenda, porque a velocidade da luz é maior que a velocidade do som. Então o que a gente vê, a gente recebe o input antes de ouvir o som. E isso, de certa maneira, anula a nossa audição. Você tá mais focado em ler do que em ouvir. E aí que você vai gerando essa dependência. Então, você quer acelerar essa independência? Procura priorizar dessa maneira. Procura reassistir algum episódio, de repente um filme inteiro não, que talvez ele tenha 2 horas, mas dependendo do seriado que você gosta de assistir, ele tem 30 minutos, tem 40 minutos. Assiste em inglês algumas vezes. Assiste, talvez, se for a primeira vez, em legenda em português, com legenda em português, segunda vez com legenda em inglês, terceira vez assiste sem legenda nenhuma. E sempre, claro que sempre que possível, anota palavras novas que você aprendeu ali. Anota expressões novas que você aprendeu ali. Tá bom? É um exercício muito interessante que eu mesma faço comigo, tá? Eu assisto, às vezes, né, filme em português. Português não, em inglês. Mas quando eu vou assistir sem legenda, e no momento que eu percebo, eu falo, nossa, essa expressão eu não conheço. Então eu pauso, volto, coloco a legenda em inglês. Eu vejo a legenda, nossa, tá, eu que realmente não entendi ali pela pronúncia do cara, pela gíria, enfim, alguma coisa. E talvez às vezes são expressões novas que você nunca tenha visto, de repente é um inglês regional, a gente tem as variações de gírias e de expressões mesmo. Em inglês, por exemplo, tem inglês americano com britânico, mas dentro do britânico a gente tem a variação do sotaque escocês, a gente tem a variação do irlandês. Na África do Sul tem várias palavras que não são comuns ao inglês do resto do mundo. Na Austrália também pronúncia diferente. Então tudo isso impacta na sua capacidade auditiva. Então não se frustre nesse momento. Então, de repente, dependendo do seriado que eu tô assistindo ou do filme, vem uma expressão nesse sentido, eu volto e tento ouvir ela em inglês, com a legenda, para eu aprender. Eu sou visual, eu preciso ler o que tá escrito. Se realmente ali eu não sei ainda, ou talvez seja uma expressão nova para mim, eu coloco em português, ali já vem a tradução, mas eu sempre anoto. Tô sempre ali ou com um bloquinho de notas ou com um celular, porque naquele momento é um momento de diversão, mas depois eu vou querer aprender aquilo. E o nosso cérebro ele vai aprender dessa maneira. Você tá ajudando o teu cérebro a se organizar no processo de aprendizagem. Ele não tá ali tudo solto ao acaso. Vamos ver ali se eu vou aprender inglês. Isso é uma outra coisa que eu sempre ouço de alunos, né? Ai, vamos ver, Titi, vou começar a fazer inglês aí, vamos ver se eu vou aprender inglês. Isso claramente mostra que o aluno não tem estratégia nenhuma. E ele não entende o que é o processo de aprendizagem. Depois eu vou gravar um outro vídeo, se vocês se interessarem, deixa um comentário aqui, teacher, fala sobre o processo de aprendizagem que eu quero aprender mais. E aí eu vou colocar isso pra vocês. Tá bom? Essas foram a técnica 1, 2, 3, 4 que eu falo aí pra você aprender inglês nas férias. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no nosso canal para você receber, ativa as notificações para você receber, e a gente também sai de férias aqui, tá? Mas a gente vai, de fato, deixar algumas aulas aqui preparadas com alguns temas que vão te ajudar a aprender inglês aí nesse momento, então sempre pegue aí para assistir, compartilha com quem você acha que vai gostar, segue a gente nas redes sociais e a gente se vê na próxima.